Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, aproveitando esse início de ano, 2024, finalmente abriu as cortinas, e a gente começa com um assunto mais leve, falando de futebol. Afinal de contas, muita gente em férias. Aproveitar para mandar um abraço, um feliz 2024 para todo mundo, que é o nosso primeiro programa para falar de um tema mais light, que nós estamos inaugurando aqui com o nosso amigo José Geraldo Celani, está aqui do meu lado, e vem falar de uma paixão, falar do futebol, mas mais do que isso, né? Paixão pelo pai dele, que é o Tati. Que história é essa? Como é que começou a vida do Tati Walter Celani no futebol? Aliás, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, José Geraldo. Bom, Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na ISTV, nesse programa com você, e a alegria maior ainda de estar podendo falar de futebol, e em especial do meu pai, o Tati. É verdade, uma figura, né? Que o José Geraldo já me contou um pouco aqui. A gente vai tentar condensar para ver o que dá tempo da gente revelar, porque tem uma história que dá para fazer vários livros, né, Zé? Paulo, eu trouxe um material aqui extenso, né? A gente vai abordar alguns temas só. Isso. Mas, dando uma geral, é o seguinte: o meu pai é mineiro de Guaxupé, sul de Minas. Certo. Começou a jogar bola lá em Guaxupé mesmo, depois foi para o rádio de Mococa. De lá ele estava em São Paulo, o seu Nenê Mamá, folclórico Nenê Mamá. Muito conhecido da história do futebol uberabense, né? Sim. Trouxe meu pai para o Uberaba. E aqui meu pai jogou durante muito tempo, e daqui ele foi vendido para o Palmeiras, né? Do Palmeiras ele foi para o Internacional de Porto Alegre. E no Internacional de Porto Alegre foi quando ele casou, em 1958. Ele ficou um tempo, uns 2 anos, e retornou ao Uberaba, a pedido da minha mãe. Certo. E voltou para o Uberaba Esporte. O nome da sua mãe? Maria Áurea Borges Celani. Um abraço para a senhora. Ela foi decisiva também na carreira. Foi decisiva sempre, né? Ela jogava sempre junto com ele, ou na torcida, ou no bolso dele, qualquer lugar. O que demonstra que era um homem de família, né, Zé? Sempre foi, né? O exemplo que meu pai deixou pra gente é uma coisa que a gente vai guardar pro resto da vida e tentar transmitir isso aos nossos filhos também. Com certeza, isso é bacana a gente falar, né? Porque é o seguinte, embora tenha sido um craque de bola, um ícone do futebol uberabense, do futebol nacional, jogando nesses times, aí ele não deixou o futebol atrapalhar o casamento dele, né? Não, de maneira alguma. Sempre a família, a esposa, sempre foi prioridade para o meu pai. Legal. É um legado que ele deixou para a gente de honestidade, de patriotismo e de família, né? Do amor à família. Que legal. Agora tem umas curiosidades, né, Zé? Você falou aí que ele começou a jogar no Uberaba Esporte e terminou a carreira jogando no Nacional, o que é incrível, né? O maior rival, né? Do Uberaba. Principalmente naquela época, né? Ele veio para o Uberaba, né? Ficou aqui, cumpriu o seu papel aqui no time do Uberaba Esporte, que é o time em que ele se destacou mais. Foi aqui em Uberaba, foi o Uberaba Esporte, né? Onde ganhou vários títulos, inclusive o tricampeonato do Triângulo Mineiro, né? E depois, o final de carreira, ele já estava encerrando o Nacional, conseguiu convencer e continuar. Então ele jogou o final da carreira dele no Nacional, um time também o qual ele tinha bastante identidade. Certo. Foram o quê? 13 anos de... Exatamente. Ele teve 13 anos como jogador profissional. E aí tem uma curiosidade aqui que eu já quero mostrar, que é um jogo narrado aqui pela Folha da Tarde. Tem aqui uma história, Tati, é grande dúvida
Colorado. E tem uma outra matéria aqui falando de um jogo bacana que aconteceu. Esse aqui lá no Rio Grande do Sul. Que história é essa que aconteceu, ô, José Geraldo? Conta para nós, que eu estou mostrando aqui a imagem para a galera entender. Está aqui uma figura de nome internacional no futebol. Vai contando essa história aí. Bom, Paulo, essa figura aí dispensa comentário. Ele é simplesmente o maior jogador de todos os tempos, o atleta do século, que é o Pelé. E o Pelé foi jogar Santos, foi jogar contra o Internacional lá em Porto Alegre. E o Santos, na ocasião, né, foi um jogo em que o Internacional estava bastante inspirado e ganhou de 5-1 do Santos de Pelé. E com o Pelé jogando. E pediram para o Pelé fazer a definição do que tinha sido aquele jogo para ele, do 5-1. Ele com um cara meio fechada, mas ao mesmo tempo soltando aquele sorriso, falou assim: grande prélio, grande torcida, grande jogador. Grande prélio, o jogo em si. Grande torcida, a torcida do Internacional. E grande jogador, Tati. Então, um elogio vindo do rei do futebol. Do rei do futebol. Vou até mostrar de novo. É uma coisa que, assim, nos envaidece muito, né? Saber que o talento do Tati foi reconhecido pelo Pelé. Maravilha. Aqui está uma declaração do Lula, técnico do Santos. Perdemos para uma grande equipe com um grande jogador, 2 pontos, Tati. Quer dizer, ele era um craque de bola, né? Sempre foi. A gente, infelizmente, nós não tivemos o mesmo talento dele para continuar jogando. Na família, né? Na linhagem, ele jogava no meio do campo. Ele jogou para nós, sim. Ele jogou como meia esquerda a maioria das vezes, do tempo, e como ponta esquerda também. Certo. E aí, José Geraldo Celani, os irmãos, os filhos, né, netos dele, alguém quis seguir a carreira do futebol também? Como é que foi? Olha, falta de vontade não foi não, a gente até tentou, né? Eu e meu irmão, nas categorias de base, mas na verdade meu pai, ele forçou mais a gente a estudar do que jogar o futebol. O futebol foi paralelo ali, na questão do amadorismo, né, nas categorias de base. Até poderíamos ter tido uma chance de jogar profissional, mas bem longe do nível do Tati. Então, eu acho que ele fez a escolha certa para nós, né, da gente estudar e fazer a vida de outra maneira. Mas, Zé, é preciso entender também que são momentos diferentes, né? O futebol naquela época era uma batalha, né? Vamos fazer uma pergunta aqui básica. O Tati ganhou muita grana jogando futebol? Sendo elogiado por Pelé, jogando no Santos, aliás, no Palmeiras, no Inter. Fez fortuna no futebol? Não, Paulo, infelizmente, não só meu pai, como grandes jogadores do futebol brasileiro, não ficaram ricos, né, ou bem de bola, jogando futebol. Ele, depois de aposentar como jogador, ainda trabalhou mais 20 anos como representante comercial. Depois mexeu um pouco com a fazenda também. Mas, na verdade, com o futebol não se fez dinheiro, não se fez fortuna. Certo. Lá em Guaxupé, onde você me contou, ele veio de uma família de italianos, né? Descendentes de italianos, né? O Celani é descendente da Itália, o avô do meu pai veio da Itália, se instalou, né, em Guaxupé, e de lá foi fazendo a vida ali, com vários trabalhos, inclusive com carroças e outros serviços, como tipografia e outros serviços menores. Que legal, uma família tradicional italiana, então, que se instalou no sul de Minas. Zé, vamos falar um pouquinho mais dessa brilhante carreira aí. O que você lembra do auge de seu pai jogando futebol? Como é que era a vida de vocês em casa? Faz um paralelo aí. Vocês acompanhavam, viajavam? Como é que era?
Não, Paulo, na verdade, eu era bem pequeno quando ele terminou a carreira, né? Eu devia ter por volta de 3, 4 anos, então a gente viveu muito pouco isso aí. Certo. A gente pôde... Pegou um pedacinho. Pegou um pedacinho pequeno, né? Muito pequeno, a gente era muito criança, mas a gente pôde pegar depois todo o histórico dele, toda a história dele em vários times, né? Que as homenagens feitas para o meu pai foram muito grandes, de vários setores. É uma coisa que o Pelé, eu me lembro da frase que ele disse, vocês façam homenagem para mim enquanto eu estiver vivo, porque depois não adianta mais. Mas graças a Deus meu pai foi homenageado várias vezes, a gente sempre acompanha o papai, apesar dele ser um pouquinho arredio, a gente conseguia levar ele nos locais. Mas aí a paixão do futebol veio junto com ele, né? Com certeza. O Zé, o Tati foi, quer dizer, partiu dessa tem relativamente pouco tempo, né? 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Vocês já pensaram em fazer um livro contando essa história, contando mais sobre a vida dele? Como é que é? Passou pela cabeça de vocês? Eu estou vendo aqui, tem uma enciclopédia aqui para a gente, né, degustar, enfim, trazer essa história toda, contar para o resto de Uberaba e região e até para o Brasil, né? Ô Paulo, nós já tivemos assim, convite para fazer livro dele. Já até bati um papo com meu irmão, com a minha mãe, que a gente tem que aproveitar a minha mãe agora, porque muita coisa ela conta para a gente, né? Que a gente ainda não sabia. E a gente tem essa pretensão. A gente tem que ter primeiro a coragem de botar essa coisa para fora, porque às vezes é difícil a gente falar sobre ele. Mexe muito com a emoção, né? Mexe, né? Porque todo mundo conheceu o Tati como o craque, o grande jogador e tal. A gente conheceu isso, mas a gente conheceu o lado melhor dele, que é o lado como homem, como pai de família, e que nos deixou um legado. E esse legado que ele deixou, a gente vai caminhar sobre ele até o final das nossas vidas. E a gente tenta passar isso para os nossos filhos também. Com certeza. São quantos irmãos seus, Zé? Sou eu, mais o Júnior, Walter Celani Júnior. Né? Eu tenho um filho, João Geraldo, e meu irmão tem 5 filhos, 4 meninas e um menino que também brincou de bola, mas já largou. Hoje em dia, a gente vê que o mundo do futebol mudou demais. E quando seus filhos tiveram essa ideia ou essa iniciativa de querer jogar futebol e tudo mais, você fez como seu pai ou você incentivou? Como é que foi o seu comportamento nesse caso? Até para te falar a verdade, incentivei, levava ele para treinar, inclusive até uma passagem interessante que a gente não comentou antes. Eu vou comentar com você agora. A gente estava lá no campo do Uberaba Esporte, ainda lá no Langer Pucci, e meu filho tinha ido treinar no Dente de Leite, lá, alguma coisa assim. Tava eu, meu sogro, Netinho, falecido também, e meu pai. Certo. E tinha um senhor do lado nosso, sentado na arquibancada, que me impressionou muito. Um senhor bem de idade, de terno, gravata, chapéu. E meu sogro, muito brincalhão, virou para ele e falou assim: o senhor vinha muito aqui? Eu vinha direto aqui, eu não saí daqui, vinha ver jogos. Eu era um torcedor fanático do Uberaba. E ele falou assim: mas quem que era o melhor do Uberaba? Quem que era? O senhor vinha ver quem jogar? O Tati. Tati para mim era o maioral, não sei o quê. Aí meu sogro vira e fala assim: ele aqui, ó. Aí ele levantou, tirou o chapéu, você vê a alegria desse senhor abraçar meu pai lá. E foi assim, pra gente é muito envaidecedor, né? Assim, a gente vê, né? É muito gratificante você ver aquela pessoa simples, muito bem vestido, tradicional, vendo o treino e falando do meu pai que tinha parado já 50, 60 anos de futebol. Então, foi um negócio muito bacana. Que legal. Bom, José Geraldo Celani, para quem não se lembra, é zootecnista e hoje
é funcionário da nossa Secretaria do Agronegócio. Está lá tem quanto tempo? Estou na Secretaria de Agronegócio já tem 30 anos. Olha aí, tem uma carreira brilhante e, claro, deve estar pensando em aposentadoria, mas como eu, enquanto tiver saúde, melhor é trabalhar, né, Zé? Não, nós vamos tocar, ainda tem muito chão para andar, ainda. Nós não vamos parar tão cedo. Maravilha, qualquer hora dessa a gente abre aqui um espaço para o Zé vir falar da carreira profissional dele, que é a zootecnia, que é o agronegócio, outro campo também bacana da gente conversar, mas hoje nós tiramos para falar sobre essa história fantástica que é o Tati no mundo do futebol, e fica a nossa singela homenagem nesse início de férias em 2024. Zé, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no ISTV Cidade. Mais uma vez, Paulo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui no seu programa, principalmente iniciando o ano, para falar de uma coisa que a gente é uma paixão, que é o futebol, e da outra paixão maior ainda, que é do meu pai. Então, muito obrigado e estou sempre disponível quando você precisar. Maravilha, uma honra para nós. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Mais informações no ISTV Cidade. Vamos falar sobre o ensino universitário. Começo de ano, bons planos para o ano de 2024. A gente conversou com o reitor da Universidade de Uberaba e presidente da Sociedade Educacional Uberabense, Marcelo Palmério, que fala sobre as perspectivas para o ensino universitário no ano de 2024. Confira a entrevista. Bom, nós estamos percebendo que a nova gestão, a nova administração do Ministério da Educação está com muitos planos, muitas propostas. E nós estamos aguardando para ver a concretização dessas propostas e ver como é que nós vamos fazer para nos adaptarmos a elas. Nós temos certeza que vai ser coisa positiva. Alguma perspectiva em relação a cursos? EAD, por exemplo, vem mais forte, continua, está numa linha crescente ou chegou numa de estabilidade? Eu não sei, eu sei que há uma preocupação do Ministério com o grande crescimento do EAD do Brasil, que é natural. É importante que se diga que o EAD dá a oportunidade de pessoas que não podem frequentar uma universidade
uma cidade do interior, uma coisa assim, de continuar estudando. Agora, tem que ser bem feito, tem que ser acompanhado, tem que ter uma fiscalização para que as coisas aconteçam da maneira que deve acontecer. Agora nós estamos na era da tecnologia de ponta, com o crescimento da inteligência artificial, por exemplo. A universidade tem se preocupado com isso? Tem alguma linha de investimento que vai nessa direção? Sim. Os nossos gestores, os nossos professores, todos eles têm essa preocupação. A Pró-Reitoria de Ensino Superior, de pós-graduação e do EAD se reúnem sempre com os gestores para trabalhar esse tema. Ver o que pode ser feito para aperfeiçoar e aprimorar essa evolução que vem acontecendo. Mudamos de assunto no IES TV Cidade para falar sobre a oferta de marmitex no restaurante Popular. O serviço teve início nesta terça-feira, dia 2, em uma nova localidade. O marmitex passa a ser servido também na cozinha social. O restaurante Popular de Uberaba, então, comercializa a R$ 6,00 na cozinha social o local de preparo da refeição marmitex, que pode ser comprado. O almoço poderá ser levado para a casa de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã até 1 da tarde. O endereço é Rua Itália 640, no Boa Vista. O almoço continua sendo servido também no refeitório, do restaurante Popular, que fica na Avenida Nelson Freire, 980, endereço já conhecido do Uberabense. No refeitório, o cidadão pode tanto adquirir a R$ 6,00 a unidade o marmitex, quanto pode almoçar no local por R$ 5,00, o que é um preço bastante interessante. O espaço funciona de 11h30 da manhã até 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira também. A refeição contém arroz, feijão, uma preparação proteica, que é sempre uma carne, frango ou carne cozida, guarnição e também salada, além do suco, que é servido de graça. No preço estão inclusos aí a sobremesa e o suco. A forma de pagamento é no dinheiro ou no Pix. Nessa terça-feira, o cardápio foi já diferenciado com uma galinhada preparada lá no restaurante Popular. Você tem a opção de continuar almoçando ao longo da semana. Inaugurado em setembro de 2022, o restaurante Popular de Uberaba serviu mais de 150 mil refeições no primeiro ano de funcionamento. E desde o início de dezembro, o restaurante é administrado pela Efraim Alimentos e Serviços, que é de Tatuí, lá em São Paulo, por meio de uma concessão pública. Nós falamos agora de economia. Uberaba teve saldo positivo pelo 11º mês consecutivo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgou os resultados referentes ao mês de novembro. Uberaba atingiu saldo positivo na geração de empregos no 11º mês consecutivo, segundo os dados do CAGED. Olha, em novembro, Uberaba registrou 4.892 admissões contra 4.794 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 98 vagas. De janeiro até novembro, foram 54.861 admissões, 49.630 demissões, resultando em saldo positivo de 5.231 vagas. Mesmo sem o resultado de dezembro, que ainda não foi divulgado, Uberaba já ultrapassa o saldo de 2022, de acordo com as informações, quando foram gerados 4.171 vagas. Os setores que lideraram a geração de empregos em novembro foram a indústria, com 246 posições, e o comércio, com 94. Já os serviços tiveram menos 120 contratações, a construção civil menos 91 e a agropecuária menos 31, com resultados negativos. Vale destacar que o resultado positivo está diretamente ligado ao trabalho que vem sendo feito na busca de novos empregos pelo município de Uberaba. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do IES TV Cidade, o noticiário da família uberabense.
Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes. A cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.